tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um vídeo a respeito dos 100 dias do governo Lula, né? Fazer um balanço desses primeiros 100 dias aí, né? E antes de mais nada, gente, acho importante a gente fazer uma análise dessa conjuntura brasileira dos últimos anos, para a gente entender esse cenário desse governo Lula 3, né? Desse terceiro governo Lula, né? É um cenário que não é nada fácil, né? Nós passamos pelo golpe em 2016 contra Dilma, todo o lavajatismo, pela prisão do Lula e por uma série de medidas, uma série de reformas neoliberais feitas durante o governo Bolsonaro e o governo Temer, né? E a gente teve aí uma eleição onde o Lula venceu com uma margem muito pequena e com um Congresso que não é muito favorável para ele. Então e onde o seu principal adversário teve uma votação muito grande, muito expressiva, e onde criou-se esse clima de divisão, né? Onde por um lado o Lula tem um apoio ali de uma grande parte da população, mas uma grande parte também da população tem um ódio, ou, enfim, não gosta do Lula, é totalmente contrário ao Lula. Então é um desafio enorme, né? E por conta desse desafio também pressionou o Lula a ter um governo de frente ampla. Então, claramente, gente, esse cenário é um cenário muito desfavorável ao Lula comparado ao cenário que ele vence ali em 2002, né? Há exatos 20 anos ali, né? 21 anos agora, né? Então, a gente tem aí um cenário muito complicado para o Lula, né? Onde há, por um lado, a pressão da grande mídia, do mercado financeiro e da frente ampla para que o Lula mantenha uma série de medidas neoliberais, e por outro uma pressão da esquerda e de vários setores da sociedade, professores, alunos e as pessoas da esquerda, né, o povo mesmo, para que o Lula tenha um governo mais à esquerda. Então assim, é um desafio enorme, né? Onde o Lula ele tem que trabalhar ali para ter essa governabilidade, ou seja, ele não pode desagradar tanto esses setores mais conservadores, digamos assim, né, neoliberais, ao mesmo tempo que ele tem que manter sua base aliada, né? Então é um cenário realmente muito desafiador para o Lula, né? Então é importante a gente fazer esse preâmbulo, né, fazer essa introdução para que fique claro assim o que está acontecendo, né? Então cada medida, cada ação do governo é muito debatida, é muito discutida e gera polêmicas, que sempre vai desagradar alguém. É esse o cenário que a gente vê, né? Então eu queria começar falando a respeito da PEC de transição, né? Que eu acho que foi o primeiro grande marco do governo, foi uma grande vitória do governo, né? Que foi o que permitiu ali a manutenção do Bolsa Família e de outras coisas, né? Que conseguiu ali já furar um pouco o teto de gastos, né? Era uma medida provisória, mas que foi, né, ali conquistada, foi uma medida, né, que foi conquistada ali com apoio do Congresso e tudo mais. O Lula não quis impor isso, né, assim, ele poderia ter tomado outro rumo, mas o Lula quis já no primeiro momento, né, ter o apoio do Congresso, mostrar que está ali querendo trabalhar com o Congresso, porque já tinha já havia aquele discurso por parte da mídia que o Lula seria autoritário, essa bobagem aliada toda, né? Justamente que a mídia sabe que o Congresso não é um Congresso tão favorável ao Lula, né? Então já criou essa pressão para tentar já colocar o Lula um pouco mais à direita. Então foi uma importante vitória, foi extremamente importante, né? No dia 8 de março nós tivemos ali, né, 8 de março não, né? 8 foi março, foi? Não, foi 8 de janeiro, perdão, né? Tivemos ali uma semana após, né, a posse, né, a a invasão ao Congresso, aos três poderes, na verdade, né? Que foi uma coisa que marcou também, né? Isso nunca tinha acontecido na história do Brasil e aconteceu ali, né, por parte dos bolsonaristas. Então, mais uma pressão aí, aquela coisa toda. Então, um cenário muito difícil, né? Na questão da frente ampla, nós tivemos ali figuras como Tebet, como Alckmin, que o Lula colocou de maneira estratégica, né, para
ter esse apoio da Frente Ampla para fazer com que a mídia não batesse tanto no governo e ele pudesse ter um pouco mais de liberdade, né? É lógico que isso, por outro lado, também provoca reações de pessoas à esquerda que não compreendem dessa forma, né? Mas o Lula também tem falado, tem colocado medidas aí que vão contrário a essa perspectiva da grande mídia, né? Como, por exemplo, a provável escolha dele do Zanin como ministro do STF, né? Ainda até agora parece que não foi confirmada, mas já está quase meio que confirmado, né? Até onde eu vi. E isso é algo que desagrada, né? Esses setores da grande mídia. E eu até vi também alguns setores identitários, né? Reclamando, porque não é um homem, não é uma mulher negra ou um homem negro, aquela bobagem toda, né? Dos identitários, né? A gente tem também a questão da isenção do IR ali, ainda não está no patamar de 5 mil que o governo prometeu, mas é uma coisa que eles vão fazer progressivamente, já é uma coisa positiva, né? Uma pressão também para a questão de baixar as taxas de juros, que é uma medida muito importante aí, né? Para que as pessoas, para que incentive as pessoas ali a investirem, né, na sua casa própria, nos seus carros, no seu carro, nas suas, enfim, façam investimentos, as empresas também começam a investir mais, né, que vai aquecer a economia, né. Porém, até agora o governo ainda não conseguiu isso, né, infelizmente, porque no momento o Banco Central está sendo coordenado por um bolsonarista, né, por um cara que foi escolhido pelo Bolsonaro, e o governo no momento ainda não pode mudá-lo, né, então tá tendo essa queda de braço, mas eu diria que o Lula conseguiu uma vitória expressiva, dado o fato da maior parte da população, acho que 80% segundo as pesquisas, estão do lado do Lula nessa questão. Isso é muito importante, né? Então acho que o Lula foi muito estratégico, muito inteligente ali ao colocar essa questão em jogo, né? E aí a gente vem para a questão do arcabouço fiscal, que eu acho que é uma das questões mais polêmicas aí, talvez até a mais polêmica do governo, né? Porque o arcabouço fiscal desagradou a maior parte dos setores da esquerda, né? Que enxergam no arcabouço fiscal uma pequena melhoria em relação, né, ao que se tinha antes, o teto de gastos do Temer, mas que ainda é muito conservador, né? Que ainda mantém uma ideia muito similar, né? E isso tem uma relação muito forte com a questão dessa pressão, né, do governo, pressão da grande mídia, pressão dos setores mais conservadores, neoliberais e do próprio Congresso, né? O Congresso precisa aprovar isso, né? Então, se o Haddad propusesse uma mudança mais drástica, é provável que não fosse aprovado, né? Então, tem todo um cálculo ali político que é feito, muito complicado, né? Como eu disse, o cenário não é fácil. Então, do ponto de vista econômico, as críticas cabem muito bem, né? Mas na questão política é muito mais complicado, né? Porque a gente não sabe até que ponto eles poderiam fazer uma mudança mais expressiva, né? E é evidente que com esse arcabouço fiscal, as projeções que nós temos de crescimento, elas não são tão grandes, né? Então são previsões ali relativamente baixas, né? É lógico que tem uma questão também de como o governo vai saber utilizar esse dinheiro, mas isso acaba limitando, né, gente? Limitando muito os gastos públicos, né? Que é o que diz respeito a esse arcabouço fiscal. Então, de fato, é uma questão muito polêmica, né, que está sendo colocada aí, e parece que não tem como, a gente não consegue ver que essa pressão, né, que tem sido feita pela esquerda tem gerado algum resultado, né? Inclusive o próprio Lindeberg Faria, do PT, tem batido cabeça aí com Haddad, tem criticado bastante esse arcabouço fiscal, né? E eu acredito que isso demonstre bem uma certa insatisfação por parte de setores da esquerda, do próprio PT,
com certas medidas do governo no campo econômico, né? Nós tivemos também a questão da Dilma, né? A escolha da Dilma para a presidência do BRICS, isso muito, muito positivo, né? É muito importante que o Brasil tenha um papel significativo no BRICS, bem como no Mercosul, né? E em ambos os casos o Brasil vem muito bem como na questão da guerra também, né? O Brasil tem aí trabalhado em prol da paz, né? Ou seja, do fim da guerra na Ucrânia, que é uma coisa também importante para o Brasil, né? Então, e para o mundo, né? Claro. Então, assim, o Lula tem tido uma postura muito interessante no que tange o cenário global, né? Tem se falado, conversado com todo mundo, com vários países, né? E tem tentado acordos internacionais, né? Isso é interessante, isso é muito importante, principalmente a gente percebendo aqui como internamente a coisa está complicada. Então parece que o Lula tenta essa questão da política externa, que foi uma marca registrada também nos seus 2 primeiros governos, para tentar também, né, dar uma melhorada na parte externa, né, na política externa, né. Então isso também é bem interessante, pode ser uma das saídas assim também para o Brasil, né. E uma coisa que a gente tem que levantar e tem que reconhecer que o governo tem conseguido, né, no que tange a questão dos programas sociais, né, trazer de volta esses programas, né, que ele tinha e, e conseguiu fazer isso muito rápido, né. Mais médicos já vai voltar, né. A gente tem aí Minha Casa Minha Vida também, tem o Bolsa Família, né, que foi já ali desde da PEC da transição, né. E tem alguns outros que ainda estão ainda para serem colocados. A gente tem a questão da revogação de várias privatizações, isso é extremamente importante também, é mais um ponto positivo para o governo, né? E a gente tem essa questão, alguns programas são muito interessantes que podem vir aí para os próximos meses, né? O Desenrola Brasil, né? Que é a questão de facilitar o pagamento das dívidas, né, das famílias mais pobres, das pessoas que estão endividadas, né? Famílias pobres, classe média e tal, né? E temos essa questão da reforma do ensino médio. Essa questão está sendo ainda muito discutida, né? Está gerando muita polêmica, né? Porque o governo ainda não conseguiu revogar. Inclusive o Lula disse que não vai revogar, né? Ele conseguiu suspender, conseguiu atrasar, vamos dizer assim, né, a adoção desse novo ensino médio, mas não conseguiu revogar, né? E eles estão tentando fazer algumas mudanças no ensino médio e tal, mas está tendo uma briga ainda muito grande, né, com os professores, com alunos de vários setores da sociedade que, que estão contrários a esse novo ensino médio, né? Que eu já fiz inclusive um vídeo falando sobre isso aqui, né? Que é um absurdo, né, gente? É mais um retrocesso esse novo ensino médio, né? Que foi ali proposto e aprovado no governo Temer, né? E estaria para ser implantado agora, né? É um absurdo porque é mais um retrocesso para a nossa educação, né? Quer dizer, vai ali tirar o peso, o espaço de várias matérias importantes que levam ao senso crítico, né? Filosofia, sociologia, história, né? E tenta ali colocar coisas que não agregam nada para os estudantes, né? Na formação dos estudantes. Então, assim, gente, é claramente um retrocesso, né? Na nossa educação, né? Então, é algo aí que a gente tem que ficar de olho também, né? Aí nós temos a questão de uma possível reforma tributária, que o governo falou. Ainda não ficou claro como vai ser essa reforma, né? Assim, eles falaram, evidentemente, aquela questão, né, de taxar os mais ricos, a questão de taxar lucros e dividendos, algo nesse sentido, que isso é muito positivo, né? A questão também de desonerar ali impostos, né? Dos mais pobres, né? Justamente na questão do consumo, né? Então, e na produção, né? Também. Então é interessante aí que haja essa reforma, mas como a gente ainda não tem dados muito concretos, não dá para a gente ainda falar muito a respeito dela, né? Mas a gente espera que isso aconteça nos próximos meses também, né? Teve aquele caso
do Bolsonaro, né, que da questão das joias aí, que cria uma possibilidade para uma prisão do Bolsonaro, que a gente ainda também não sabe como é, uma coisa indefinida ainda, né? Uma prisão do Bolsonaro, teoricamente, né, em tese, seria benéfica ao Lula, né? Porque seria difícil para os bolsonaristas colocarem uma figura tão forte como Bolsonaro para concorrer com Lula, né? Então, em tese, isso é benéfico ao Lula. E desmoraliza também o Bolsonaro, né? Lógico. A gente sabe a quantidade de crimes que esse cara cometeu, né? E teve esse caso do Moro também, que foi um caso ali também muito estranho, né? E que a mídia ficou toda do lado dele, né? Então a gente tem um certo reavivamento, né, desse lavajatismo e dá até uma impressão, pegando esses dois casos, do Bolsonaro e do Moro, que é como se eles estivessem dizendo assim, olha, vamos substituir, né, o Bolsonaro pelo Moro, né? Que é coisa ridícula, né? Mas é o que a grande mídia representa, né? Ele representa muito bem o mercado financeiro e os interesses da grande mídia, né? E de outros setores aí da burguesia nacional e internacional, né? Então, gente, a gente tem um cenário que é de esperança, é um cenário que tem coisas muito positivas, mas de também grandes desafios, né? No que tange a questão do crescimento econômico, do combate ao desemprego, né? E tudo mais, que exigem do governo, né? Um maior investimento. Então, esse é que é o grande dilema desse governo. É um governo que precisa investir mais, né? Mas tem esse arcabouço fiscal que impede um pouco ali que esse investimento ele seja maior. Então realmente é uma situação um pouco complicada, né? Então que a gente pode ter uma perspectiva de crescimento interessante, bacana, alguns programas interessantes, muito bons, mas que tem um limite, né? Um limite que assim, tô falando do ponto de vista econômico, né? Não do ponto de vista político, né? Como eu disse, do ponto de vista político é realmente complicado. Mas se não tivesse um cenário político tão ruim e pudesse ser implantado um modelo econômico é, onde houvesse uma liberdade maior do governo, a gente poderia ter um salto muito maior no crescimento e desenvolvimento econômico do Brasil, né? Então é lamentável que a gente tenha essa grande mídia, que a gente tenha essa burguesia e esse Congresso tão conservadores, tão neoliberais, que não permitem, né, que o Brasil se desenvolva mais, né? Então a gente espera que as pessoas tenham mais compreensão em relação a isso, né? Então é esse, gente, esse foi o balanço que eu fiz. Eu tentei aqui fazer um grande resumo, né? Que é uma coisa um pouco difícil, né? Mas eu acho que é importante para a gente entender esse cenário que a gente vive hoje. Então é isso, gente. Obrigado a todos e até mais.